acontece o seguinte: o PT está disposto a ir para o all-in, e com tudo na guerra com os Estados Unidos, para usar esse enfrentamento com os Estados Unidos, tentar fazer com que o Brasil vire uma Venezuela. Eu tenho comigo que o PT irá falhar nessa missão, mas o PT tem chances de conseguir fazer isso. Tá? Por que o PT tem chances de fazer isso? O PT não é o PT. Tá? O Partido dos Trabalhadores, ele, na verdade, foi um experimento que deu certo de uma transformação da atividade dos partidos comunistas que já existiram no Brasil. Como o Partido Comunista ele era um partido unificado até a morte do Stalin, e até, bem dizer, o fim, com muitas aspas, da União Soviética, os partidos comunistas não poderiam ter outro nome. E qualquer grupo que tivesse outro nome e que arrogasse para si o nome de comunista, o líder era morto. Tá? Isso aconteceu com Trotsky, por exemplo, e várias outras pessoas em outros países. Daí que você vai, por exemplo, Partido Verde, esse pessoal, são grupos socialistas que surgiram mesmo por inspiração marxista, mas não por subserviência a Moscou. E Moscou detinha o poder supremo dos partidos comunistas em todo o mundo. Para vocês terem uma ideia, a estrutura do Partido Comunista era mais ou menos uma estrutura de franquia, tá? Então os partidos comunistas eram assim, eles funcionavam como filiais ou franquias de um único partido comunista, que era o Partido Comunista da União Soviética, tá? Que é o PC, lá o Partido Comunista da União Soviética, em Moscou. O PT, ele surge não como uma franquia do Partido Comunista da União Soviética, mas como uma franquia do Foro de São Paulo, que é um serviço concentrado de poder e inteligência, serviço de inteligência, poder, inclusive de força revolucionária armada, que controla os partidos comunistas da América Latina. Então você tinha ali o Partido Comunista de Cuba, você tinha o próprio partido do Hugo Chávez, que chegou tardiamente para o Foro de São Paulo, e o PT é quem criou o Foro de São Paulo. Então é muito sério o que eu tenho para dizer para vocês aqui. As informações que eu estou dando para vocês aqui, vocês não vão encontrar em jornais, analistas da grande mídia, porque todos eles têm completo desconhecimento do que eu estou tratando com vocês aqui agora. Então, uma vez que você entende que o PT não é um partido dos trabalhadores, mas na verdade o PT é a nova face do Partido Comunista que já existia no Brasil, com a autoridade do Lula, Dirceu e na época ainda Fidel Castro, e depois veio a falecer, o PT ele é só um rosto burocrático que mantém as aparências legais de um partido que quer disputar eleições, que respeita o resultado democrático, mas na verdade é o chefe do narcotráfico, é o chefe dos grupos revolucionários armados, FARC, é o chefe de grupos revolucionários não armados, mas que estão preparados para ficar como grupos armados, como é o MTST, o MST e companhia. Então o PT é essa estrutura burocrática dentro da burocracia brasileira, que se utiliza da imagem burocrática para poder fingir ser um partido político e nunca ser pego como uma organização criminosa. O PT, então, o Partido dos Trabalhadores, é uma organização criminosa, é uma organização terrorista. Então o PT, ele não é uma quadrilha, como eu vi algumas pessoas comentando aqui. Não é quadrilha. Quadrilha é, sei lá, Maluf, Temer. Esse pessoal é quem é ladrãozinho, né? Vai ali, tem um esquema de poder, roubo. O PT é uma organização criminosa terrorista. Então,
O PCC serve ao PT, o Comando Vermelho serve ao PT. O PT é só um nome, não se prendam ao nome Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, repito, é só uma fachada, uma organização de fachada, para poder esconder o serviço secreto cubano. O Dirceu até hoje pertence ao serviço secreto cubano. O Dirceu faz parte das fileiras burocráticas dos militares cubanos. Até hoje o Dirceu é membro do exército cubano. Então, o PT é só uma fachada. Abaixo dele é que estão todas as organizações criminosas. E o Bolsonaro acabou provando que é possível, por meio da internet, quebrar a hegemonia criada pelo PT. Que hegemonia é essa? Narcotráfico, Globo. Narcotráfico tocando terror nas cidades. Globo controlando a comunicação. As universidades na mão do próprio PT. E as instituições burocráticas também na mão do PT. Então estava tudo na mão do PT, até que Bolsonaro acaba quebrando essa hegemonia. Não a pessoa do Bolsonaro, tá? Bolsonaro mesmo reconhece isso. Ele foi reflexo de uma ansiedade popular. Então, o fenômeno Bolsonaro quebrou essa hegemonia do PT e hoje ela está mais do que ameaçada caso essa racha, né, esse quebra continuasse funcionando. Ou seja, se Lava Jato continuasse funcionando, se a mídia livre na internet continuasse livre, leve e solta, destruindo a audiência da grande mídia, seria um problema. Os cursos online, se eles continuassem funcionando normalmente, eles iriam quebrar as universidades brasileiras. Então tudo isso era ameaçador para o PT. Então o PT precisou usar de toda a sua força, por meio do judiciário, por meio do STF, destruir a Lava Jato, destruir as mídias livres na internet e destruir a possibilidade das pessoas aprenderem com cursos online que, com o tempo, poderia substituir as universidades, como foi o caso do professor Olavo de Carvalho por meio do COF, curso online de filosofia. Isso aqui é só um preâmbulo do que eu estou dizendo para vocês. É só um preâmbulo para que vocês entendam por que o PT precisa acelerar tudo, para poder virar a chave dessa vez. E o que significa virar a chave? O PT viu na oportunidade de servir de garoto de programa da China, viu nessa oportunidade a grande chance deles de virarem a chave e falar assim: o Brasil agora não pode mais ter conservador no judiciário, não pode mais ter conservador no legislativo, e nós não deixaremos os conservadores voltarem para o executivo. Qualquer outra coisa é possível e admissível para o PT, menos os conservadores. Pode ter liberal, pode ter social-democrata, como eles gostam de chamar, como é o caso do Alckmin. Pode tudo, menos os conservadores. E aí, o PT foi pro all-in. Essa briga com o Trump é a grande chance do PT poder virar a chave. Só que eu repito, não acho que o PT terá êxito. Não acho. Alguém falou: Alan, porque o exército está cego? O exército não está cego, está vendo com os dois olhos. Só que pro PT, o exército serve ao PT. O exército, ele é o exército do PT, ele é o exército da China. Não é que ele ficou cego, não é que eles não sabem o que está acontecendo. Ele foi dominado e cooptado pela esquerda. Tá bom? Então, não é que o exército está cego. Então, uma vez que o PT, ele entendeu que agora é a hora do tudo ou nada, cabe a nós avisar a todas as pessoas, todas, que o PT fará de tudo para fazer com que o Brasil se torne uma Venezuela em poucos meses. Eu repito, poucos meses, não é anos. Em poucos meses o Lula quer virar a chave. Por exemplo, essa história de Lula sósia, que eu vi gente comentando aqui, uma pessoa, na verdade, isso é desinformação.
Isso aí é furada. Isso é exatamente o que eles precisam. Eles jogam uma mentira, inventam uma mentira, as tias do Zap vão ficar compartilhando essa mentira, aí vem foto, análise de foto e de vídeo, que não sei o que, blá blá blá. Porque com isso eles conseguem regular a internet com mais rapidez. Falando, tá vendo? Olha aqui o que eles fazem, olha do que eles são capazes, etc. Esse tipo de mentira é tudo que eles querem. Então não caiam nessa, pelo amor de Deus, não caiam nessas mentiras e divulguem perfis que falem coisas sérias, muito sérias, como essa que eu tô falando aqui para vocês agora.